A narrativa de Sarasvati se desenrola nas intricadas tapeçarias da mitologia hindu, onde cada fio revela uma história fascinante de nascimento divino e genealogia cósmica. Num tempo primordial, quando o universo dançava ao ritmo da criação, emergiu Sarasvati das águas cósmicas. Ela era filha de Brahma, o Criador Supremo, e personificava o conhecimento que permeia todas as dimensões. O épico relato de seu nascimento é um hino à imaginação divina, onde flores de lótus desabrocham nos pés de Brahma enquanto ele sonha, e Sarasvati, radiante e divina, surge dos campos aquáticos. A genealogia de Sarasvati a conecta com as forças primordiais do universo, fazendo dela uma peça vital no grande esquema cósmico. Como filha de Brahma, ela compartilha laços sagrados com os outros deuses da trindade hindu, Shiva e Vishnu. À medida que as histórias de Sarasvati viajam através dos territórios vastos da Índia, elas se adaptam às nuances culturais de cada região. Em algumas tradições, ela é venerada como a deusa do rio Sarasvati, uma corrente de água física que flui através das planícies do subcontinente. Em outras, ela é a personificação da linguagem, da música e das artes, refletindo a diversidade das aspirações humanas. Cada variação regional acrescenta camadas à narrativa de Sarasvati, transformando-a em uma deusa que transcende fronteiras geográficas, abraçando a riqueza cultural e espiritual de uma nação multifacetada. Essa diversidade na mitologia contribui para a riqueza do seu culto, tornando Sarasvati uma deusa cuja história é contada de muitas maneiras, mas cujo poder e influência permanecem inabaláveis. Na imensidão celestial, Sarasvati, a deusa do conhecimento, resplandece com uma beleza que transcende o divino. Sua iconografia é uma tapeçaria de símbolos sagrados, cada um contando a história da sabedoria que ela personifica. Sarasvati é retratada sentada elegantemente em um trono de lótus, a flor que simboliza a pureza e o crescimento espiritual. Suas 4 mãos habilidosas seguram objetos de profundo significado: o Vina, instrumento musical que ressoa com a harmonia do universo, e os Vedas, os textos sagrados que contêm a essência do conhecimento divino. Em outra mão, ela segura um mala, um rosário que representa a meditação e o controle mental. A 4ª mão está aberta em um gesto de bênção, derramando as bênçãos do saber sobre seus devotos. Cada instrumento e objeto associado a Sarasvati é mais do que uma mera adorno divino, eles são extensões de seu poder e sabedoria. O Vina, por exemplo, não é apenas uma ferramenta musical, mas uma metáfora para a harmonia cósmica que ela controla. Os Vedas, cuidadosamente segurados, representam a base do conhecimento que ela protege e dissemina. Cada detalhe, meticulosamente esculpido na iconografia, conta a história de uma divindade cuja influência permeia todas as formas de aprendizado. As cores que adornam Sarasvati são uma paleta de simbolismos. Seu vestido branco como a neve personifica a pureza imaculada, enquanto os ornamentos dourados ecoam a luz do conhecimento que ela irradia. O livro aberto, muitas vezes presente em suas mãos, é mais do que um simples objeto, é a representação da sabedoria eterna contida nas páginas da existência. Cada aspecto da aparência de Sarasvati é um convite à contemplação, um mergulho nas profundezas do entendimento divino. Quando os devotos contemplam esses detalhes, estão imersos na presença de uma deusa cuja beleza transcende o físico, envolvendo o espírito em um abraço caloroso de conhecimento e transcendência. As eras ancestrais desdobram-se como páginas de um livro celestial, revelando as distintas fases da vida de Sarasvati, a deusa cuja jornada é tão vasta quanto o conhecimento que ela personifica. No alvorecer dos tempos, a infância de Sarasvati foi um período de maravilha e descobertas. A deusa, emanando uma luz celestial, dedicou-se à educação divina. Nesse estágio inicial, ela mergulhou nas correntes cósmicas do saber, aprendendo os mistérios do universo. Cada pedaço de sabedoria era como um presente dos deuses, moldando-a para o papel transcendental que ela estava destinada a desempenhar. As páginas divinas registram as interações singulares de Sarasvati com outros deuses durante essa fase. Brincadeiras celestiais entre deidades moldaram sua visão do mundo, e esses laços divinos desenharam os contornos de sua personalidade benevolente.
À medida que o tempo avançava, a juventude de Sarasvati se desdobrava em uma sinfonia de habilidades artísticas e científicas. Sua mente divina explorava as fronteiras do conhecimento, dançando entre as artes e ciências com graça inigualável. Os pincéis celestiais de Sarasvati pintavam os céus com cores nunca vistas, enquanto sua mente investigativa explorava os segredos cósmicos. Nesta fase, relações míticas floresceram, tecendo histórias de amor e amizade. O casamento divino, uma aliança sagrada, marcou o ápice da juventude de Sarasvati, onde ela uniu-se a outro deus, celebrando a união das forças cósmicas. Com o avançar dos éons, Sarasvati abraçou a maturidade com graça. Seu papel como deusa do conhecimento tornou-se a âncora da existência, guiando mentes sedentas por sabedoria. Sua presença era como um farol, iluminando os caminhos da busca pelo entendimento. Mitos e lendas entrelaçaram-se com sua sabedoria, formando uma tapeçaria de histórias que ecoam através dos tempos. Cada mito associado a Sarasvati é uma lição, uma fagulha de iluminação divina que continua a inspirar aqueles que buscam a verdade. Assim, as fases da vida de Sarasvati desdobram-se como capítulos de um épico celestial, revelando uma jornada transcendental que ecoa através dos tempos imortais. Nos confins dos templos sagrados e nos corações devotos, floresce o culto reverencial a Sarasvati. A deusa, personificação do saber, é adorada em lugares que ressoam com a espiritualidade e a busca pelo conhecimento. Templos dedicados a Sarasvati pontilham a terra sagrada da Índia, cada um oásis espiritual onde devotos buscam a bênção da deusa. À sombra de intricadas esculturas e altares resplandecentes, fiéis se reúnem para oferecer suas preces e buscam a iluminação divina. Nas margens dos rios ou no topo das colinas, esses templos são portais para um reino onde o conhecimento é venerado como uma divindade. A celebração fervorosa de Sarasvati atinge o ápice durante o auspicioso Sarasvati Puja. Em um festival onde flores e incensos dançam no ar, os devotos adornam altares com livros, instrumentos musicais e oferendas simbólicas. Estudantes, artistas e intelectuais se unem para buscar a bênção da deusa, ansiando por excelência nas artes e na aprendizagem. Além do Sarasvati Puja, outros festivais relacionados reverenciam a deusa em diversas formas. Cada celebração é uma ode à importância do conhecimento na sociedade, um testemunho vivo da reverência que os devotos têm pela deusa das letras. Os rituais que cercam o culto de Sarasvati são como melodias espirituais entoadas pelos devotos. Desde a recitação de mantras dedicados à deusa até a realização de puja, cada gesto é uma expressão de devoção profunda. Os estudantes colocam seus livros aos pés de Sarasvati, buscando a bênção divina para o sucesso acadêmico. As notas musicais reverberam nos templos, uma homenagem sonora à deusa da música. Tradições passadas de geração em geração enriquecem o culto, tecendo uma tapeçaria de práticas que unem as comunidades em adoração comum. A jornada espiritual de Sarasvati é assim perpetuada através dos séculos, em cada oração entoada e em cada festa celebrada. Nas asas da espiritualidade, Sarasvati transcende as fronteiras do hinduísmo, encontrando expressão e reverência em terras distantes e corações diversos. O alcance espiritual de Sarasvati estende-se para além dos limites da tradição hindu. Em diferentes formas e nomes, ela é abraçada por outras religiões asiáticas, onde a busca pelo conhecimento é uma constante espiritual. Em budismo e jainismo, por exemplo, ela é reverenciada como uma deidade da sabedoria, uma ponte que conecta as águas espirituais de diversas crenças. A presença de Sarasvati em diferentes panteões é um testemunho de sua universalidade, onde as águas de sua sabedoria fluem livremente, tocando os corações de todos que buscam a luz. Nas praças movimentadas e nos palcos iluminados, Sarasvati dança em várias formas na cultura popular. Sua influência estende-se para as artes, onde pinturas, esculturas e representações teatrais celebram sua presença. Músicos dedicam suas composições à deusa, buscando inspiração nas correntes musicais que fluem de sua divindade. A cultura popular, permeada pelo espírito de Sarasvati, torna-se um reflexo moderno da veneração ancestral, mantendo viva a chama do conhecimento em formas vibrantes e contemporâneas.
No tecido do mundo moderno, Sarasvati se reinventa, mantendo-se relevante em representações contemporâneas. Sua imagem adorna cartazes de instituições educacionais, simbolizando a busca constante por conhecimento. Ela é uma musa para escritores, artistas e inovadores, inspirando a criatividade que molda o amanhã. A deusa do conhecimento transcende o espaço e o tempo, encontrando seu lugar nos corações daqueles que buscam aprender e crescer, independentemente de sua fé ou origem. Sarasvati, assim, continua sua jornada, fluida e atemporal, como uma corrente de sabedoria que nunca cessa de fluir. Como uma luz que transcende os véus do tempo, os ensinamentos de Sarasvati ecoam em cada esquina do mundo moderno, oferecendo orientação valiosa em meio às complexidades da vida cotidiana. Sarasvati, com sua sabedoria divina, sussurra aos ouvidos das gerações contemporâneas, instilando valores que transcendem eras. A pureza de seu vestido branco torna-se um lembrete de integridade inabalável, enquanto suas 4 mãos simbolizam a importância de manter um equilíbrio sagrado nas dimensões da vida. A ética associada a Sarasvati não é apenas um código de conduta, é um chamado para viver com compaixão, integridade e um desejo inextinguível por conhecimento. Em um mundo constantemente transformado por mudanças, esses valores tornam-se bússolas confiáveis, guiando aqueles que buscam seguir os passos da deusa. Os ensinamentos de Sarasvati não são dogmas distantes, mas conselhos práticos para a vida diária. Como a deusa que segura o Vina, ela nos lembra da importância de harmonizar as notas de nossas vidas, integrando as artes, ciências e espiritualidade. O rosário em sua mão é um convite à meditação constante, um antídoto para a agitação do mundo moderno. A busca pelo conhecimento, defendida por Sarasvati, transcende salas de aula. Cada desafio cotidiano é uma oportunidade para aprender e crescer. Ao aplicar os princípios da deusa em nossas vidas, transformamos a existência em um contínuo aprendizado, um eterno florescer de sabedoria. Sarasvati, com seu manto de inspiração, acende a chama da curiosidade nas mentes modernas. Seus templos não são apenas locais físicos de adoração, mas também os espaços virtuais onde a informação flui como um rio divino. Sua bênção é buscada não apenas nos rituais tradicionais, mas também nos corredores acadêmicos, bibliotecas e laboratórios. Na era da informação, a deusa do conhecimento inspira a busca infindável pela verdade. Ela encoraja a exploração de fronteiras desconhecidas, desafiando as limitações do entendimento humano. Cada descoberta é uma homenagem à deusa que, através dos séculos, incita a humanidade a olhar para as estrelas e questionar os mistérios do cosmos. Assim, os ensinamentos de Sarasvati tornam-se faróis luminosos na escuridão da ignorância, guiando as almas modernas na jornada eterna em busca do conhecimento e da verdade. No panteão divino, onde as linhas entre deidades se entrelaçam como rios convergentes, Sarasvati encontra-se ligada a outras divindades, formando uma rede complexa de conexões cósmicas. As histórias entrelaçadas de Sarasvati com outras divindades revelam uma tapeçaria divina onde cada fio é uma expressão única de poder e propósito. Sua relação com Brahma, como sua filha, a conecta à fonte primordial da criação. Em sua união divina, ela se torna parceira de Vishnu, o preservador, e Shiva, o destruidor, criando uma trindade sagrada que abraça os ciclos eternos do universo. Outras divindades, como Lakshmi, deusa da prosperidade, e Parvati, a consorte de Shiva, compartilham vínculos simbólicos e mitológicos com Sarasvati. Juntas, essas deidades formam uma constelação divina, cada uma lançando sua luz única sobre a complexidade do divino. A jornada de Sarasvati vai além das fronteiras do hinduísmo, entrelaçando-se com diferentes tradições religiosas por meio do sincretismo. Em algumas culturas budistas, ela é interpretada como a Bodhisattva Manjushri, personificando a sabedoria transcendental. Em tradições jainistas, ela é reverenciada como a deusa de conhecimento e aprendizado. Essa sinergia entre tradições ressalta a natureza inclusiva e adaptativa de Sarasvati. Seu culto transcende barreiras sectárias, tornando-se um ponto de convergência onde as águas espirituais de diversas crenças se encontram e se misturam.
Neste caleidoscópio divino, Sarasvati é uma testemunha viva do sincretismo religioso, onde as linhas que separam as divindades se dissolvem, criando um mosaico vibrante de fé que ressoa através dos séculos. Essa teia intricada de relações divinas é um reflexo do cosmos, onde cada deidade, como uma estrela no firmamento, contribui para a harmonia universal. No cenário dinâmico do pensamento contemporâneo, a figura venerada de Sarasvati não escapa aos debates acalorados e questionamentos que permeiam as discussões sobre representação divina. As representações artísticas e cultuais de Sarasvati, que por séculos inspiraram devoção, agora encontram-se no epicentro de debates sobre a modernização da tradição. Algumas vozes argumentam pela preservação rigorosa das imagens clássicas, considerando-as como portadoras da autenticidade divina. Outros, porém, clamam por interpretações mais contemporâneas, buscando refletir a diversidade e evolução da sociedade. Esses debates ecoam nos corredores dos templos e nas conversas virtuais, questionando não apenas a representação visual, mas também a própria essência da deusa. Como a imagem de Sarasvati evoluir para se alinhar com os valores e sensibilidades modernas, cada pincelada em sua representação torna-se um ato de equilíbrio entre a reverência ao passado e a adaptação ao presente. Em uma era de questionamentos constantes, Sarasvati não escapa às interrogações críticas sobre seu papel na sociedade moderna. O papel da deusa do conhecimento em meio às inovações tecnológicas, às mudanças educacionais e aos movimentos culturais levanta questões sobre como ela permanece relevante em um mundo em constante transformação. Questionamentos contemporâneos também abordam a inclusividade e diversidade na adoração a Sarasvati. Como as tradições se adaptam para incluir vozes marginalizadas? Como a sabedoria de Sarasvati pode ser acessível a todos, independentemente de sua origem, gênero ou orientação? Nesses questionamentos, emerge a oportunidade de reexaminar e reinterpretar o papel de Sarasvati, não como uma divindade distante, mas como uma presença orientadora que evolui para enfrentar os desafios do presente. Assim, os debates contemporâneos sobre Sarasvati não são apenas sobre tradição versus modernidade, mas sobre o contínuo diálogo entre o divino e o humano, refletindo os pulsares da espiritualidade em constante movimento. Numa dança perpétua entre as estrelas e os séculos, o legado de Sarasvati transcende as páginas dos mitos antigos, encontrando expressão viva na educação, cultura popular e na constante metamorfose da deusa ao longo das eras. A sombra benevolente de Sarasvati permeia os corredores acadêmicos, onde estudiosos e buscadores de conhecimento buscam a sua inspiração divina. Em universidades e escolas dedicadas à sua adoração, a deusa é mais do que uma figura mitológica, ela é a musa que orienta mentes curiosas no caminho da aprendizagem. Sarasvati torna-se a guardiã invisível nas bibliotecas e salas de aula, onde a busca pelo saber é uma jornada sagrada. A influência da deusa é evidente não apenas nos rituais educacionais, mas também na aspiração constante por excelência intelectual que ela incute naqueles que a invocam em suas buscas acadêmicas. Nos recantos movimentados das ruas e nos palcos iluminados, a presença de Sarasvati ressoa na cultura popular. Sua figura é tecida nas tramas dos romances, entrelaçada nas linhas das músicas e esculpida nas formas das artes visuais. O povo, em sua busca por inspiração e conhecimento, recorre à deusa como uma fonte inesgotável de criatividade. Sarasvati é uma musa atemporal, cuja influência persiste nos corações do público, transcendendo barreiras geracionais. Cada representação contemporânea, seja em filmes, músicas pop ou obras de arte urbanas, é um testemunho da vitalidade de sua presença na cultura popular. À medida que os séculos fluem como rios intermináveis, Sarasvati não permanece estagnada nas páginas empoeiradas dos mitos, mas adapta-se, evolui e molda-se conforme as eras se desenrolam. Sua imagem não é uma estátua congelada no tempo, mas uma tela em constante renovação. No tecido do mito, ela dança através de diferentes épocas, incorporando novas nuances, refletindo os anseios e desafios de cada era. Como a corrente de um rio que esculpe a paisagem, Sarasvati é a corrente do conhecimento que esculpe a própria essência da existência. Assim, o legado duradouro de Sarasvati não é apenas uma herança do passado, mas uma narrativa em constante movimento,
uma história viva que ressoa no presente e aponta para o futuro. Seu legado é um convite perpétuo para a busca do conhecimento e a celebração da sabedoria que transcende os confins do tempo. Antes de ir, curta o vídeo e se inscreva no Roteiros do Tempo. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. E toda vez que você ouvir uma história, você vai lembrar que ela é um roteiro do tempo. Até o próximo vídeo.